Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mentes Legais, hoje encerrando a sua primeira temporada no nosso ano de 2024, com uma convidada mais do que especial, que irá nos contar um pouco mais sobre a sua história, sobre a sua trajetória, assim como todas as outras pessoas que nós tivemos o prazer de receber aqui durante essa primeira temporada. E em determinada ocasião, Margaret Thatcher afirmou que um líder é alguém que sabe o que quer alcançar e consegue comunicá-lo. Com seu posicionamento coerente, mais de 18 anos de atuação profissional, a nossa convidada de hoje é um exemplo claro de liderança e trabalho em equipe. Advogada competente, dedicando-se sobretudo às áreas de família e sucessões, ela continua mantendo vivo o legado de uma família de muitas contribuições para a sociedade e para a advocacia fluminense, demonstrando que a nossa profissão é uma das melhores formas de se fazer diferença na sociedade e na vida das pessoas. E agora ela se prepara para mais um desafio na sua carreira profissional. Nos próximos 3 anos, estará à frente da OAB Campus, sendo a primeira mulher eleita presidente em 58 anos de história da subseção. Como diz um célebre ditado, não é à toa que a peça mais forte do jogo é a dama. Reconhecida por sua experiência, conhecimento, determinação e dedicação às causas que se propõe, ela faz acontecer. Seja muito bem-vinda ao Mentes Legais, doutora Mariana Lontra Costa. Gente, eu estou até emocionada com essa apresentação, com essas boas-vindas. Muito obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho de vocês. É um prazer poder estar aqui. Obrigado a você, a gente que fica lisonjeado de poder justamente estar te recebendo aqui para esse bate-papo e também de poder falar um pouco justamente, né, sobre a primeira mulher eleita presidente da OAB Campus, um marco não só para a nossa subseção, mas para a representatividade feminina como um todo dentro da nossa profissão, já que hoje, né, as mulheres são maioria na advocacia aqui no Brasil. Então, para a gente fica muito feliz e satisfeito de encerrar essa primeira temporada, né, Léo? Recebendo você aqui para a gente bater um papo sobre a sua vida, sobre a sua carreira, sobre vários assuntos que vêm ao nosso hoje. É uma satisfação enorme para a gente, sobretudo porque a gente conhece você da labuta profissional, do dia a dia, né, da pessoa que você é, e assim muito nos honra a sua presença e o fato de você agora ser a liderança da advocacia agora nos próximos 3 anos, nessa nova empreitada na sua carreira. Muito obrigado. Isso é verdade. E aí, Mariana, a gente inicia sobre um assunto, né, que a gente não pode deixar de abordar, que é justamente o seu histórico familiar na advocacia. Como o Léo até mencionou aqui na nossa abertura, você vem já de uma família de advogados, com mãe, com pai, atuantes, militantes realmente no seu histórico profissional. Como que foi isso aí? Como que foi essa experiência de ter uma família já envolvida e como que você, a partir daí, decidiu que essa seria a sua carreira? Houve uma influência? Não houve? Foi uma coincidência? Como que se deu essa situação? Na verdade, eu acho que eu sempre vivi esse mundo, né? E a gente, quando fica vivendo esse mundo, a gente está sempre ali. Então, assim, como meus pais, você muito bem colocou, eles eram advogados, e a minha mãe, além de advogada, ela sempre ocupou um cargo público. Ela nunca... Eu lembro, assim, do tumulto da vida dela. Sempre era essa vida tumultuada, ela sempre cheia de compromissos, sempre... E eu sempre tive muita admiração e muito orgulho dela, né? Eu me lembro quando ela foi eleita... A diretora da Faculdade de Direito de Campos, ela foi eleita com 97% dos votos. E aí você vê, assim, não tem como você não sentir orgulho disso, né? E meu pai também sempre advogou, advogado militante. A minha irmã também fez direito, não advoga, embora tenha OAB. Meu irmão advogado também. Meu tio, advogado, prima, a família inteira, assim, a gente está envolvido ali nisso, acho que não tinha aquela história da fruta no cai longe do pé, acho que é. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu costumo sempre falar esse ditado, a laranja não cai longe da laranjeira. Né? Você, às vezes, até tem alguns amigos meus que, não só no direito, né, qualquer tipo de profissão, às vezes tentam dar uma volta para poder não seguir. Vai parar no mesmo... Fica rodando em cima. Para na mesma... Mas, Mariana, tem assim, você falou do seu histórico familiar, lógico, mas você sempre teve isso na cabeça de querer seguir a advocacia ou teve algum
start em algum momento da sua vida? Não, eu lembro quando eu era pequena, eu falava que eu queria ser médica, mas é porque a minha madrinha é médica e eu sou muito apegada a ela, como se fosse a minha mãe, uma segunda mãe. E aí eu tinha essa coisa de ser médica, mas só quando criança mesmo. Depois, assim, já naquele momento que a gente começa a ter que escolher a profissão, de pensar no que vai fazer, eu já sabia que iria seguir esse caminho. Depois que eu me formei, eu cheguei até a ir morar no Rio, tinha uma pretensão de fazer concurso, mas eu logo engravidei, então eu acabei ficando um tempinho no Rio, depois voltei para Campos e aí comecei a advogar e aqui estou. Acho que todo mundo, assim, não todo mundo, mas a grande maioria das pessoas que se formam em direito tem essa ideia de concurso no começo, né? Porque na faculdade você é meio levado a achar que a vida de concurso ela seria mais confortável do que a advocacia. Acho que todo mundo sai da faculdade pensando em concurso, mas você ficar se mantendo ali estudando até passar, e se você tiver tino para advogar também, você... Além disso, esse é um ponto, né? O tino. É isso aí. E eu acho assim que a advocacia ela traz uma emoção pra gente, né? Os nossos dias nunca são iguais. A gente nunca sabe. Eu penso muito isso, eu fico assim, gente, eu não saberia viver numa rotina que eu tenho que acordar, entrar no trabalho 8 horas, não que a gente não comece a trabalhar cedo, não é isso, mas assim, fazendo sempre a mesma coisa. Então, assim, esse tumulto de você nunca saber o que vai acontecer durante o dia, aquela emoção, assim, eu acho que isso também... Você sai de casa e fala assim, tá... Hoje meu dia tá tranquilo. Ah, tudo bem. Você pode acabar o dia na delegacia, uma assembleia de condomínio, não tem... Numa busca e apreensão de menor. Não tem. Você tem esse tipo de coisa, porque a advocacia você pode até, às vezes, saber como vai se desenrolar aquele processo. Um processo pode ser parecido com outro, mas ele não vai se exemplificar, se materializar da mesma forma. Sim. Nenhum processo se materializa do mesmo jeito. Não, e tem o réu que deixa para a última hora. Então, ele já chega para você com prazo ali nos 45 do segundo tempo. E aí, afobado, e você tem que resolver aquilo. Aí você para aquela outra situação que você já estava finalizando, já parte para aquela urgência. Por isso que é bom a gente manter a vida ali mais ou menos organizada, porque toda hora aparece A gente tem que manter a vida organizada e a mente organizada. Principalmente. Senão a gente enlouquece facilmente. É verdade. Ô, Mariana, e você foi alguma daquelas pessoas, aquelas célebres pessoas que a gente conhece durante a faculdade, que namoram com o penal para casar com o civil, ou desde esse tempo você já sabia que não? Olha, parece até que você adivinhou. Eu era apaixonada por penal. O meu primeiro estágio, inclusive, foi na Defensoria Pública Criminal. Na época, ainda era ali dentro do Fórum Antigo. Fui estagiária de Thiago Abud. E aprendi muito com ele, muito. Aquela época que eles faziam muito júri, o doutor Dacione era o juiz. E eu era, assim, encantada, apaixonada e atuei muito ali com eles, assim. Aprendi muita coisa. Mas depois não teve jeito. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi esse clichê aí. Eu pergunto isso porque, assim, isso também ocorreu comigo. Não sei se com o Léo. Também. Mas comigo ocorreu, assim, uma coisa de 1 mês, 2 meses. Depois também, a gente quando você pega o embalo do civil, né, que eu costumo dizer que é a área de família especificamente, então, que a gente atua. Se escolhe a gente, né, não é a gente que escolhe, porque se você for parar para pensar, muitas vezes tem determinadas situações você nem queria, eu pensei, para que eu vou envolver nisso? Mas volta aquela cachaça de querer de fazer diferença na vida de alguém, de uma família, da sociedade. Sim, não, e curiosamente, quando eu me formei, por a minha mãe atuar com direito do trabalho e ter dado aula na faculdade de direito do trabalho, as pessoas achavam que eu iria seguir também esse caminho. É nisso, né? Então, no início da profissão, surgia muita coisa trabalhista para mim. Eu sempre detestei. Mas eu fiz durante um tempão, porque quando a gente se forma, a gente tem que pagar conta. A gente não tem muito, assim, o que escolher, não, né? A gente é aquela coisa do generalista, que a gente já conversou tantas vezes. Então, aparecia, a gente ia pegando. Mas vai chegando um momento que você fala, cara, vou nichar. Eu preciso, assim, né? Eu falei, eu preciso focar realmente no que eu gosto. E foi aí exatamente que o direito de família acabou me escolhendo num determinado caso que apareceu para mim, que eu atuei, aí nunca mais saiu disso. E eu lembro até hoje, eu não acredito que aqui no podcast eu não tenha mencionado isso não, mas você sabe dessa história. Eu lembro até hoje qual foi o momento em que eu escolhi, optei ainda na faculdade, de fazer essa questão de direito de família, que foi numa audiência, na época eu era conciliador, e era uma audiência de guarda, onde o pai e a mãe estavam debatendo não para ver
quem ia ficar com os filhos, mas porque nenhum dos dois queria ficar com os filhos. E eu lembro até hoje daquela sensação, quando eu pensei assim, eu falei, opa, para aí. Sabe, você está mais ou menos ali já digitando o modelo e tal, a audiência está lá. Eu falei assim, como é que é? Peraí. E tipo, eu pensei assim, existe isso na vida real? Porque não é a minha realidade. Então eu acho que foi o primeiro grande start que me fez ver não só de optar na área de família para poder tentar colaborar de alguma forma nessa vulnerabilidade que as pessoas estão passando, mas também no sentido de eu não posso colocar a minha realidade com o balanço do mundo. Claro que não é porque realmente... E foi nesse momento, eu lembro nitidamente disso aí, que foi uma situação na qual... Quando a gente tá, assim, tem esse namoro com o penal, pelo menos no meu caso, era muito mais por conta da fantasia. No caso é um pouco difícil. Exato. Você vê o filme, a do tribunal... Era exatamente isso. Aí tem aquele negócio, absolver o réu. Aí a gente cria aquele imaginário. Dessa retratação do judiciário em forma de justiça. Quem vai viver um episódio Law and Order, né? Mas isso, na minha vida, fez a diferença no seguinte sentido. Foi quando eu percebi que, não, embora não fosse na área criminal, eu falei, pô, eu tenho a vontade de influenciar na vida das pessoas, né? Que quando você olha um filme, eu assistia Julgamento do Supremo, eu ficava arrepiado vendo aquilo, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer na minha vida, não quero ser ministro do Supremo não, mas eu quero trabalhar com direito, né? Então, teve esse start. E a advocacia, a gente sabe que a gente passa muita coisa boa, mas também muita dificuldade. Sim. Né? Você, nesses anos seu de experiência, você tem algum caso ou algum momento muito difícil que você vivenciou na advocacia? Olha, eu atuei com algumas... eu atuo ainda, mas assim, já atuei muito com ação de medicamentos. E você lidar com essa dor das pessoas, com esse desespero. E teve um caso que eu tive, já tem muitos anos, eu não vou me lembrar, mas eu lembro que o cliente tinha uma doença grave, era um câncer, era uma leucemia mieloide crônica. Eu lembro do diagnóstico, eu lembro que eu estudei muito daquilo, e eu lembro, a esposa dele falava comigo todos os dias, ela falava assim, doutora, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda. Era uma coisa assim, e você saber que você, de alguma forma, é responsável por aquilo, e assim, eu sou muito, embora às vezes não pareça, eu sou muito sensível, assim. Eu falo porque às vezes, né, fala alto, fala forte, fala firme, aí não parece, mas assim, eu sou muito sensível, assim, eu não consigo ficar indiferente à dor do outro. Ficar alheia à situação. Não consigo. Então, assim, eu realmente me envolvo naquilo de uma forma, e esse é um caso muito antigo. Por isso que você é advogada. É isso. É explicado. Assim, e é exatamente isso, porque assim, eu acho que não tem como a gente simplesmente pensar no ganhar o dinheiro. É claro que a gente ganha dinheiro porque o nosso trabalho, a gente precisa disso. Mas, em especial, trabalhando com direito de família, como que você não se envolve? Como que você não se solidariza? Como você não tem empatia com aquela família? Porque, assim, é a vida daquela família, entendeu? É um exercício mental muito difícil a gente conseguir fazer essa... E hoje em dia eu tenho uma preocupação que eu sempre tenho, quando atendo o cliente, converso assim, qual a sua expectativa? Porque, às vezes, o que a gente acha que pode ser o melhor para aquela família, nem é o que eles querem. Então, assim, o que você gostaria, se fosse possível, qual o seu desejo? Ah, meu desejo é X. Então, isso é possível, isso não é possível, isso é mais ou menos possível. Vamos ver o que a gente pode tentar conseguir dentro desse contexto, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que ter essa empatia, a gente tem que ter essa atenção e tem que ter um cuidado com o nosso cliente, entendeu? Sim. E ouvir. Porque eu acho que a gente tem que ouvir. Não adianta a gente entrar nessa coisa desse automático, a gente já tem aqui um modelo do que vamos fazer, não sei o quê, vamos resolver. Não dá, porque as situações são individualizadas, as famílias são individualizadas. Cada caso é uma situação diferente. Evidentemente, a gente busca aliar a técnica que a gente tem que ter e que aí vai demandar um certo distanciamento mesmo, às vezes, só que a nossa área é muito sui generis por isso, porque você tem que manter essa técnica com até que ponto vai esse distanciamento emocional, mas não, obviamente, deixar de ter a empatia necessária, porque a gente está lidando com vida. Família penal você lida com vida. Exato. Né? E com desespero. E com desespero, porque você está lidando com momentos mais críticos das pessoas. Agora, você já teve aquela sensação, acho que já deve ter tido, de quando você ganha
ganha, né, entre aspas, um processo. Acho que não tem sensação melhor, né, gente? Assim, você conseguir entregar ao seu cliente aquilo que ele espera, assim, você levar isso, você entregar isso. Isso eu acho que é uma sensação, e não é assim, de coração, não é por vaidade, assim, eu ganhei. Até porque eu falo que em direito de família ninguém ganha nada. Já tá todo mundo perdendo alguma coisa. A gente precisa equilibrar, mas quando a gente consegue entregar um resultado que o cliente fica feliz, é uma alegria, boa, né? é uma sensação muito boa. Que a gente conseguiu contribuir e atender a expectativa do cliente. Né? Mariana, e você acredita, nós, né, enquanto advogados, independentemente da área que a gente atue, qual é a forma, ou as formas, principais formas, que um advogado influencia, não só na vida dos seus clientes, mas na sociedade de um modo geral? Olha, nós advogados somos os intermediários da sociedade com o judiciário, né? Então, quando a gente pensa nesse sentido, a gente vê a importância da nossa profissão. Então, além da função social que a instituição exerce, a própria profissão exerce, os momentos históricos em que a OAB sempre esteve presente e tudo. Mas, para além disso, eu acho que é essa responsabilidade justamente por isso, porque a pessoa entrega e confia. Então, ela é o que eu falo, assim, às vezes nessas situações de família, por exemplo, em especial, por exemplo, regulamentação de visitas, de convivência. Que agora, fim de ano, então, Fim de ano, bomba. E aí você fica com aquela assim, qual é a regra daquilo? Mas qual é o contexto? Qual é a situação? Então, assim, a gente saber entregar em cada caso, ter esse olhar mais detalhado e cuidadoso, porque a jurisprudência está ali. A decisão padrão, que tem que existir, ela também está ali. Mas toda regra tem uma exceção, entendeu? Então, eu acho que a gente impacta diretamente justamente por isso, porque quando a pessoa tem um problema e ela chega até a gente para a gente levar aquilo ao judiciário, não tem como a gente, né, não impactar uma privação da liberdade, por exemplo. Sim. Então, está diretamente ligado, não é aquela coisa, né, o advogado é indispensável à administração da justiça. É isso, porque nós somos os porta-vozes. E as teses partem de nós, né? Sim, a gente na busca de defender os interesses do cliente, a gente contribui para o judiciário, para a formação. Porque se você vai entrando naquela questão padrão, papel aceita tudo. E aí depois que você sai com uma sentença, por exemplo, ela pode ser a mais bonita possível, ela pode ser um poema. Mas se isso não vira uma viabilidade prática para aquelas pessoas, não é para a gente, não. Se ela não der aplicabilidade para o juiz, quando a gente sai dos corredores do fórum e ela não se transforma realmente numa mudança de paradigma de vida, você tem uma justiça até então feita, sim, mas que não vai dar conta, na verdade. É uma justiça ineficaz. Né? Outra coisa que eu estava pensando quando a gente estava falando aqui, com relação à contribuição da advocacia na sociedade. O cidadão, ele entrega para o advogado os 3 maiores valores que ele tem: a liberdade, o patrimônio e as relações de família, que são, em tese, as coisas mais caras para o cidadão. Sim. E aí essa semana, nós tivemos um caso no escritório, assim, muito... uma coisa que mexeu muito comigo, porque o cliente, ele estava vindo de um outro escritório, muito frustrado, porque ele queria uma coisa e não foi aquilo que foi batido na porta do judiciário, digamos assim. E aí, quando eu fui analisar o processo, né, eu fiquei assim impactado com o tamanho da responsabilidade que a nossa profissão tem. Porque, às vezes, uma escolha de um artigo, um parágrafo que você coloca ali... Pedido, exato. A forma que o pedido é feito. Que às vezes você até faz o pedido certo, mas se você não adequar na causa de pedido, você pode acabar com a vida do cliente. Então, eu acho que isso é uma grande reflexão para a gente fazer com relação à responsabilidade que a advocacia traz para a sociedade como um todo. E aí, Léo, só para complementar, eu vou além. Já tive essa conversa com o Matheus outras vezes. Eu acho que é por isso que cada vez mais o advogado está buscando a especialização. Porque, assim, como eu falei no início, hoje eu não sei fazer uma audiência trabalhista. Se a pessoa falar para mim assim, não, mas é só para me ajudar, eu falo, não, mas eu vou até te atrapalhar. E a gente tem que entender os nossos limites, entendeu? Porque, assim, a rotina
daquela audiência não faz parte do que eu sei fazer, do que eu estudo, do que eu vivo. É diferente das questões relacionadas ao direito das famílias e sucessões. Por quê? Porque eu estudo e estou atualizada. Então, eu venho num caminho. Atualizou um negócio, opa, isso aqui é um complemento, entendeu? Então, essa responsabilidade é importante também, entendeu? A gente ter consciência de até onde a gente pode ir. Se a gente fizer uma comparação com a questão médica, você imagina um oftalmologista fazendo uma cirurgia bariátrica. Você falou de vara do trabalho. Eu não faço uma conciliação trabalhista, mas eu me sinto à vontade em fazer uma assembleia de condomínio com 300 pessoas. É isso. É isso aí. É isso, porque você domina aquilo, você estuda aquilo, você sabe como fazer. Exato. Entendeu? Você se sente confortável naquele ambiente. É isso aí. É confortável. É isso aí. Você está confortável porque você aquilo ali é seu. Ele sabe o que pode acontecer. Exato. Você está Você tá dominando. preparado. Exatamente. Isso é verdade. É a questão da gente desempenhar as nossas potencialidades, né? De um modo geral, na nossa profissão, na nossa vida. E falando justamente em potencialidades, agora vem aí um novo desafio, né, para você na sua vida profissional. Mas antes de entrar especificamente nisso, eu gostaria de saber, na sua visão, o que é ser um bom líder? Olha, é uma pergunta difícil. Então, assim, eu já tive experiência assim, de trabalhar com liderança. Eu acho que não tem receita de bolo. Não. Não tem. E aí, assim, eu volto a falar. Eu acho, assim, ouvir é muito importante. E eu tenho uma coisa comigo, assim, que até as pessoas que falam comigo falam assim, do meu senso de justiça. Lógico que eu não vou acertar sempre. Não é isso. Mas eu tento ser justa. Eu tento, assim, trazer um equilíbrio e analisar a situação para tentar. E, assim, a gente tem que se engajar, né? A gente tem que se dedicar. Então, eu acho, assim, que dedicação, ouvir, porque as coisas vão chegando para a gente, e aí a gente tem que se dedicar, a gente sabe que a gente está ali, a gente não pode, assim, não se importar, entendeu? Então, a gente... e essa coisa de tentar, assim, ser justo, eu acho que foi mais ou menos, assim, esse caminho que eu segui. Eu fico feliz porque eu terminei, né, no cargo que eu ocupei, uma gestão onde eu fiz amigos, e isso é muito legal quando a gente termina, né, principalmente exercendo um cargo hierarquicamente superior a amigos, e eu continuar amiga dos meus amigos e fazer outros amigos. Isso é importante. Então, isso é muito importante, e eu tenho muito essa preocupação. Eu não tenho nenhuma, assim, cerimônia de nada, eu nunca fui assim. Você trabalhou comigo, você sabe disso. Eu não tenho essa coisa assim, de porta fechada, de não sei o quê, eu não sou de frescura ou de protocolo, assim, eu sou... tudo para mim é muito, muito, muito natural, assim, nesse sentido. Prática. Eu sou prática e eu gosto de estar próxima das pessoas, entendeu? Eu não gosto de criar o distanciamento. Eu pergunto isso porque, assim, querendo ou não, agora, né, nessa função, a questão de liderar pessoas, né, demanda, né, Cintura. e sobretudo quando a gente vai estar liderando voluntários, né? Sim. Ainda mais, né? Então a gente lida com as emoções humanas. Nenhuma pessoa está livre de ter um dia ruim, ter um dia bom. As emoções e as vaidades. Também, com toda certeza, com toda certeza. E aí a gente tem que administrar. Isso gera uma frustração de uma forma que você nem imagina, porque, né? Porque às vezes você... Porque é diferente, são emoções diversas, e as emoções diversas vão bater de uma forma em um outro. Às vezes, a forma como eu lido com a frustração não é como você lida, ou como eu lido com a alegria. Cada um. E às vezes uma determinada coisa pode desagradar o outro e você nem tem noção. Você nem se dá conta daquilo, entendeu? Isso é natural da relação. Isso é natural. Isso aí não tem... O que eu acho que as pessoas têm que ter o senso de que nem tudo precisa virar um problema. Né? Às vezes você tem... eu e o Matheus somos sócios. A gente tem divergência dia a dia. E a gente tem que ter sabedoria de chegar e falar assim, meu amigo, é o seguinte, vamos fazer assim, vamos... E você, nesse cargo de liderança, vai estar lidando com esse tipo de situação reiteradas vezes no dia a dia. Então, Porque, assim, primeiro, não dá para agradar todo mundo. Isso é histórico. Isso é impossível. Mas, assim, o que eu falei muito, que eu conversei muito, até esses dias uma pessoa falou sobre isso comigo, me perguntou mais ou menos, eu falei assim, desde o início, vocês conversam, sabe? Eu nunca
assim, eu entreguei nas mãos de Deus. Quando o desafio veio, eu falei, eu acho que eu estou pronta, eu acho que tem uma equipe muito boa comigo que também está pronta, então isso nos fortalece para que a gente possa enfrentar tudo que está por vir, né? Até porque ninguém faz nada sozinho. Isso, O trabalho em equipe é primordial. o trabalho equipe, ainda mais o trabalho voluntário, Sobretudo. que a gente já sabe como funciona. Então, assim, a gente precisa ter esses cuidados, entendeu? São cuidados essenciais, porque, assim, a gente não vai agradar, mas eu acho que a questão da sinceridade, Matheus, olha só, eu posso te ajudar nisso. Aqui eu não posso te ajudar, porque o meu limite é aqui. Deixar as bases estabelecidas. Né? Entendeu? Você ter a sinceridade e ser verdadeiro com o outro, entendeu? E só faz sentido para mim estar aqui, né? E ter chegado, e agradeço muito a todo mundo, inclusive a vocês, porque, né, o apoio foi essencial. Mas se a gente puder realmente fazer a diferença na vida do outro, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter essa responsabilidade desses cargos de liderança, porque as pessoas confiam na gente. Então, elas deram um voto de confiança, mas o nosso trabalho de mostrar que aquele voto dela valeu a pena vai começar agora. Sim. Porque pedir é muito fácil, mas você tem que dar valor a cada um desses votos e realmente procurar fazer diferença na vida de todos, né? Na vida da advocacia, na nossa vida, que é o que... Nossa vida, né? A gente vive, né? É quase que até assim, egoísta, né? Porque é benefício próprio, de alguma forma, acaba sendo, porque nós somos advogados. Sim. E a gente quer o melhor para todos nós. Claro. Agora, Mari, você tem algum ídolo na sua profissão? A minha mãe. Isso. Sua mãe, ela realmente... Eu sou fã da minha mãe. Mas emocional. Mas a trajetória de Beth é muito rica, né? Sim. Muito rica. Quem teve a oportunidade, né, de conviver com ela, seja como professor, ou seja nas labutas forenses, sim, né? Sim. Sabe exatamente isso aí que você está falando. Realmente, que é sim, independente do seu vínculo, professor, para você, de fato... É minha referência, eu só estou aqui, eu só... Sou a pessoa que eu sou por ela, assim, por tudo que ela fez para que eu pudesse estar aqui, que ela realmente nunca mediu nenhum tipo de esforço para nada, para a questão de tudo que eu pudesse estudar, entendeu? Ela sempre, e ela sempre falou isso, de questão de estudo, sempre, era sempre o primeiro lugar, assim. E a sua mãe, sempre que a gente toca, né, no nome dela, de pessoas que já conviveram com ela, né, em outras épocas, sempre algo trazido muito em comum, que é o seguinte, de que ela, além da advogada, né, militante, combativa que foi, mas de ser uma professora na mais ampla acepção que é essa palavra. E acredito eu, e você aqui vai saber disso, que isso se traduziu muito para vocês, né? Para você, para a Laura, justamente essa professora de, não só estou falando juridicamente, de vida mesmo, de exemplo. Não, e não só de profissional, como de ser humano. Assim, porque assim, a quantidade de gente que no dia um dia desse de evento de campanha que nós fizemos, algumas pessoas ainda não sabiam que ela era minha mãe, viram ela no evento e falaram, gente, como que você conseguiu trazer a doutora Beth? Thaís Almeida mesmo foi ela ficou super emocionada, porque há muito tempo que ela não via mamãe, e aí ela contou um relato, né, de uma situação pessoal em que mamãe colaborou com alguma coisa para ela e tal. Então, assim, são muitas histórias de gratidão, sim, entendeu? Isso é importante. E aí a gente vê o retorno disso quando as pessoas retribuem esse carinho, elas demonstram esse carinho e essa gratidão. Então, assim, eu recebo isso quase que diariamente. Hoje mesmo, porque eu encontrei com um advogado e ele falou comigo, ele falou, nossa, você dá um abraço na sua mãe e tal, que ela contou assim, isso é muito gratificante, entendeu? Não, sem sombra de dúvida. Isso eu imagino que é um orgulho, né, que deve, de fato, ser sempre reconhecido e valorizado. E, Mariana, o que a gente pode esperar dos próximos 3 anos a nível de trabalho dentro da nossa 12ª subseção? Olha, a gente pretende, assim, atuar incansavelmente para manter os juízes e para manter um bom relacionamento, para que a gente consiga manter a qualidade do trabalho do advogado. Acho que a capacitação é essencial, porque um advogado capacitado e preparado, ele está pronto para o que está por vir. Então, eu acho que a gente tem esse compromisso, inclusive. Sim, sem sombra de dúvida. Vocês dois estarão comigo nesse desafio.
E é muito importante que a gente fomente isso, porque é de extrema importância. Acho que manter uma prerrogativa extremamente atuante, como tem sido, e a movimentação das comissões. E aí eu já aproveito aqui para deixar um convite. Eu falo, gente, é trabalho voluntário, a gente precisa. Quanto mais pessoas quiserem trabalhar e trazer ideias. Eu conversei com muita gente durante a eleição, muitas ideias boas, muita gente que eu não conhecia, muita gente me trazendo ideia. Eu falava, gente, mas porque vocês têm que chegar para perto para a gente conseguir abraçar tudo isso e colocar em prática tudo isso que a gente pensa, entendeu? Porque... assim, 2 estão conversando, 4, 5, daqui a pouco você junta 10, olha quantas ideias podem surgir e se aprimorar a partir dessa conversa, entendeu? Então, assim, um convite mesmo para que as pessoas venham para casa. A casa não é um clichê que as pessoas que falam, mas assim, a casa está realmente de portas abertas, a casa é nossa e a gente tem que se sentir em casa confortável, assim como a gente se sente no ambiente onde a gente está acostumado a trabalhar. Então, a gente tem que se sentir em casa, na nossa casa. Eu sou completamente acessível, às vezes a pessoa pode, né, ficar um pouco sem graça, alguns acham, não sei se vai... completamente acessível, isso não existe. Só não converse comigo em grupo, gente. Eu tenho dificuldade de grupo, de WhatsApp. Mas no meu particular, no privado, não fica uma mensagem sem responder. Mas grupo, realmente, eu não consigo acompanhar. Então, eu acho assim, que é muita responsabilidade, muita dedicação, muito engajamento. Ainda está caindo a ficha ainda do que... Eu brinquei com o Felipe hoje, que a gente estava resolvendo um negócio. Eu falei assim, Felipe, eu estou parecendo uma celebridade. Eu chego nos lugares, todo mundo sabe que eu sou. Aí eu já passei por isso. Mas, assim, Esse brinco de renovação... brincadeiras à parte, a gente vai se dando conta, a cada dia, do tamanho da responsabilidade, né? Esse é o ponto. A responsabilidade, ela tá proporcional a toda essa exposição. Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Exatamente. Então, assim, eu quero agradecer a todos que confiaram em mim. Podem esperar muito comprometimento e muita dedicação, sem sombra de dúvida. Eu tenho certeza disso. Ontem, até inclusive, na solenidade, estava comentando e reitero aqui que o advogado, no meu ponto de vista, há 3 características básicas que a gente tem que ter e que eu vejo muito em você e tenho certeza que a gente vai poder ver ao longo dessa gestão, que é a urbanidade, que a gente tem que ter no trato com outro colega. Um dia a gente pode estar numa mesma ação atuando junto, em um outro momento como ex-adversos, mas o respeito e a humanidade em primeiro lugar é fundamental para a gente manter nossas relações, porque somos todos advogados. A combatividade, por outro lado, da gente saber não ser também passivo diante das injustiças que eventualmente a gente venha a passar na nossa profissão, e sabemos que enfrentaremos, né? Quem não enfrentou ainda vai ter que se ver diante de uma situação assim. E o conhecimento, né? Em terceiro lugar, a humanidade, a combatividade e o conhecimento. Porque a gente tem que também saber pelo que a gente está brigando. Saber o que a gente está falando. Só adianta só gritar e falar alto. Fazer gravata sem um objetivo, sem fundamento. Exatamente. Agora, você já fez história por ter sido eleita primeira mulher, né, presidente de uma subseção, quer dizer, daqui da subseção, né? Mas eu acho que também, junto com essa história que você já fez, você tem uma oportunidade de, nesses 3 anos, fazer, pelo seu perfil e pelo perfil do grupo que te acompanha, um benefício para a classe, no sentido... Porque o Felipe tem um perfil agregador. Sim. O grupo que te acompanha, que te acompanhou nessa eleição, também tem um perfil muito agregador, da gente mostrar para a própria advocacia, primeiro, que se a gente se unir, a gente é muito forte. Sem dúvida. Se a gente conseguir entender que o colega não é seu inimigo, que tem espaço para todo mundo, não precisa ninguém virar inimigo, a gente consegue dar mais liga à advocacia, né? Mais E até para um respeito... Exato. Para isso refletir externamente, porque né? As carreiras públicas, né, a magistratura, o Ministério Público, eles olham para a advocacia da forma que a advocacia se trata. Então, se a gente tiver um padrão diferente, eles vão começar a ver a gente com uma certa diferença também, né?
Concordo totalmente. Essa é uma mudança, né, de paradigma que depende de união, realmente, exatamente, da classe, que, sem sombra de dúvida, Exatamente. é o que todos nós buscamos. E como você tocou no ponto de história, agora a gente voltando também para as curiosidades pessoais aí da nossa convidada, tem algum momento histórico que você não viveu, que você gostaria de ter presenciado? Olha, assim, não tô... Nada me ocorre. Dentro desses, que a OAB, nos quais a OAB, por exemplo, né, a gente sabe que a OAB capitaneou muitos desses momentos, justamente, né, aqui na história do Brasil, né, nossa, e em momentos, inclusive, muito conturbados, de um modo geral, né? Se não fosse a OAB à frente. Assim, nisso nunca parei para pensar assim especificamente numa questão assim que eu gostaria de ter vivido um momento assim específico, realmente não estou me lembrando. Mas quando eu sair daqui eu vou lembrar, nós vamos entrar no elevador. Eu tenho certeza, mas é assim, não é a primeira não. Teve alguém também, não estou lembrando qual, que a gente perguntou isso e falou assim, quando eu entrei no elevador, me veio, peguei lá, Não, e aí a gente conversou com o Dr. Paulo, que ele tinha acho que uns 50 momentos históricos que já havia. E muitos deles voltados justamente a isso que a gente mencionou, o período de líder estudantil também na faculdade, depois como presidente da União Internacional dos Advogados, né, que ele mencionou de ter que resgatar colegas presos politicamente em outros países, no Peru, no Chile, na Guatemala, né? Isso. Agora, agora não te ocorreu um momento histórico, mas uma viagem inesquecível, eu tenho certeza que tem. São muitas. Assim, eu tenho viagem assim com os meus filhos, que nós fizemos uma viagem com eles. Eles eram pequenos, a gente foi para a Alemanha, e aí visitamos Alemanha e Itália. Aí visitamos várias cidades. E assim, eles pequenos, um pouco pequenos ainda, encantados com aquilo e com aquilo tudo. E a gente vê que a gente pode proporcionar aquilo, né? E assim, uma outra realidade, entendeu? E vendo uma outra história, e conhecendo neve, vendo uma outra cultura e participando daquilo e assim poder ver o brilhinho nos olhos deles assim disso de participar disso é muito legal. E minha, assim, específica, eu sou viajadeirazinha, eu gosto bastante. Aliás, assim, eu brinco que eu preciso ter uma coisinha marcada, assim, para poder... Agora eu não sei como é que vai ser, mas eu preciso ter uma luzinha no fim do túnel, assim. Mas uma viagem, assim, que eu gostei muito, pelo choque de cultura, por questões, assim, foi Dubai. Porque foi um lugar, assim, com tudo muito diferente, com uma cultura muito diferente, com uma culinária muito diferente, tudo, né, os costumes muito diferentes, né, a forma de se vestir, não uma viagem muito diferente. E aqui assim, minha preferida é Barcelona. Foi uma viagem que eu fiz, eu e meu marido, só gente... E Barcelona é muito rico culturalmente, né? Entretenimento, cultura, arte, enfim. Barcelona, imagino que deva ser um lugar realmente inesquecível. A gente viajou e foi muito, muito legal, muito bonito. Você mencionou locais assim que historicamente tem muito a agregar, né? Você com seu marido, ou na outra com os seus filhos, ter essa oportunidade de fazer isso, sem sombra de dúvida, gera um momento. 2025, se Deus quiser, tudo der certo, eu pretendo fazer eu preciso fazer uma... eu acho que todo mundo tem que fazer, gente. Eu sou o papai. Sabe uns memes que a gente vê assim, às vezes em rede social, você fala assim, se você tiver que fazer um pix na conta e chamar um amigo que vai falar de viagem. Sou eu esse amigo. Pode ver que vai falar. Os amigos já brigam. Para onde que a gente vai? É o quê? Porque eu tô sempre inventando. Eu vou, gente, para algum lugar que seja assim, não precisa nem nada, mas que vai assim, vamos ali para... Já aqui perto, mas... São Pedro da Serra, que o lugar é uma delícia. Vamos para São Pedro da Serra? Vamos, então vamos marcar. Tem que botar data, tem que combinar agora, porque senão sai. Eu sou muito assim. Eu amo viajar, sou apaixonada por viajar. Tem situações, né, tem momentos na nossa vida que são uma boa viagem cura determinados estresses que a gente passa, né? Isso é uma grande certeza.
E viagem, assim, como a Mariana mencionou, não precisa nem ser, às vezes, tão longe. Não. Eu vou te dar um exemplo. Você sabe bem disso. O Rio de Janeiro, que a gente nem considera uma viagem, não é viagem. Mas eu amo. Faz parte da nossa rotina. Mas você quer ver num momento que eu tô estressado, me bota sentado no Jobi ali e pensar, o Natal já tá, ó. Mateus, Celsius, eu privo que a gente vai chegando na ponte, o ar já mudou. Já mudou, você já fica ali, eu já fico assim, gente, qualquer coisa, um café que você sente para tomar num lugar... Já é diferente, o clima. É diferente, entendeu? Se der tempo para tomar um chopp, então... Não tem uma experiência realmente comigo de que isso é verdade. Porque teve uma vez que eu saí aqui, morrendo de sinusite com o nariz entupido, quando cheguei na ponte, abri o nariz, eu sentindo mais dor. Isso já aconteceu comigo, eu falei pra vocês. E às vezes, assim, o que eu já fiz muito com a Aline Solino, na época que a gente trabalhava junto em outro lugar, às vezes tinha uma coisa para resolver, era uma viagem a trabalho. Aí a gente resolvia, tinha horário para voltar, assim. Normalmente a gente ia assim, com o motorista, ou até para a gente ficar mais tranquilo, até porque por conta de estrada, às vezes de ônibus também para voltar, mas com aquela coisa de ter aquela liberdade, a gente sempre para fazer alguma coisa que a gente gosta de fazer, entendeu? Tem que ser. É isso, já que foi tá lá, né? Aí você já encerra o dia, né? Come uma comida que você gosta, come uma sobremesa, enfim, aí Eu falo com todos vai do que cada um gosta de. Todos os brasileiros não há lugar como o Rio de Janeiro. A última vez que a gente foi, a gente tinha um compromisso às 10 da manhã. Aí acabou o compromisso às 11. Oh, que beleza. Aí o Rio de Janeiro, com sol. Sexta-feira, Matheus olhou pra mim e eu falei, rapaz, não tem como. Não vamos nos iludir de que a gente vai pro hotel dormir, não vamos. Vamos tomar um chopp agora, não tem como. Foi isso também. E foi literalmente o pode olhar aí, meio-dia. Pô, exatamente. Tava só o tempo. Inclusive, com relação a isso, eu preciso contar uma. Eu fui para fazer uma viagem, eu fui para Belo Horizonte, para o show de Maria Bethânia e Caetano Veloso. E aí, no sábado, na sexta, a gente foi fazer um passeio. A gente tem um amigo que mora lá e estava levando a gente para alguns lugares e tal. Com quem que eu dou de cara? Com o Henrique Madeirite, do meio-dia. Meio-dia, eu encontrei com ele meio-dia. E eu desci do carro, eu falei, não, essa foto... Não tem como. Não perca essa foto. Eu acho que foi a foto que eu postei que eu tive mais comentários e curtida e tudo, assim. Não tem nem como. E o detalhe, foi sexta-feira, meio-dia. Essa aí não tem como escapar. Não tem como. Mariana, a gente já está assim, chegando, se aproximando ao final do nosso bate-papo, que a gente, com certeza, está muito agradecido da sua participação. A gente tem que fazer uma pergunta que a gente faz para todas as pessoas que aqui chegam, dada uma proposta mesmo que a gente resolveu trazer aqui para o podcast. Tem algum livro que todo mundo deveria ler na vida? Olha... Ou o seu livro de cabeceira? Nunca te impacta. Eu vou meio que lendo aos poucos, assim, né? Eu tenho alguns livros, assim, que... Tô querendo lembrar quais que estão lá agora para poder a gente ver. O que eu estava lendo por último, assim, me atualizando, não é nem que todo mundo deveria ler, mas é aquele de Glícia Brasil, que a psicologia conta de uma situação específica, eu tô meio que lendo ele. Mas tem um livro super antigo, assim, que não tem nada a ver, mas é uma coisa que é até religioso e não tem muito a ver, que ele tá lá também. Eu fico lendo ele aos poucos. Deixa eu ver agora. Ai, não estou lembrando, mas no elevador eu vou lembrar. Com certeza. Vou chegar no elevador e falar por que eu não falei aquele livro, assim, que agora eu não... Esse aí que você mencionou de Glícia, ele é um livro até super interessante, até independentemente de quem atua na situação. Ele dá muito embasamento para a gente profissionalmente, mas eu acho muito rico ali. E Glícia já foi ela traz relatos ali, assim... Eu acho muito ricos relatos. Isso aí, porque você começa a ter um olhar, né, assim, de psicólogo ali, e às vezes aquilo te faz você instruir, que o meu objetivo agora era isso, instruir uma situação, então eu fui lendo, e aí você vai lendo. O que eu acho interessante é sair do óbvio. Sim. E a situação que eu estou fazendo agora é uma coisa meio fora do óbvio, assim, é um pedido que eu estou fazendo que... Não, assim, não é um convencional... O ineditismo jurídico.
Não é nem que sejam ineditismos, mas assim, é uma situação que eu... Fora da curva. Porque às vezes, se você for olhar dentro do automático, aquilo ali não se encaixaria, mas eu preciso trazer todo No o outro contexto para que eles entendessem. E foi por isso que eu fui buscar dentro dos estudos sociais, dos estudos psicológicos que ela faz, da opinião dela ali, para poder... E eu acho que esse livro, de fato... Glícia, em primeiro lugar, um beijo para você. A gente depois vai fazer uma segunda edição do Bate-Papo. Aliás, é uma das entrevistas mais ricas que a gente teve foi com a Glícia. E esse livro, eu acho que ele, assim, é muito interessante para qualquer pessoa ler por um detalhe. Os relatos ali que ela traz, não só para a gente que eventualmente vem atuar querendo demonstrar um ponto de vista dentro de um processo, mas eles trazem uma descrição muito rica, do meu ponto de vista, de emoções humanas. E emoções humanas todo mundo tem. Exatamente. Então, eu acho que essa é uma grande contribuição da ciência. Tem um outro livro que também eu não estou lembrando, ele está na minha cabeceira também, foi até uma amiga que me deu de presente. Conta a história de uma moça com câncer, e aí você falou dos sentimentos, por isso que eu lembrei dele, que ele está ali também. Eu não terminei ele ainda, ele está ali na metade, eu fico intercalando. Mas... E esse período também? Ela... Não vou... Não li nada, gente. Aí eu... Vou falar a frase mais clichê desse podcast. Vou mais repetir. Estou muito satisfeito. Eu imaginei esse é o bordão Jegue de Deus no podcast. Mas, de fato, né, Léo? Realmente, que isso é muito bom a gente poder bater esse papo dessa forma descontraída, mas falando da nossa profissão, falando também de assuntos relevantes, conhecendo mais algumas informações que a gente já sabia, mas que o nosso público poder conhecer sobre você, que agora vai estar aí realmente nos representando bravamente, tenho certeza, durante esses 3 anos, né? Com certeza. O desafio é muito rico, a gente deseja muita sorte. Competência a gente sabe que você tem, disposição você tem, vontade de trabalhar em prol da classe, já ficou nítido também para todo mundo que você tem. Então, só o que a gente pode é agradecer pela sua disponibilidade, sabemos que você está cansadíssima, né? E agradecer pela sua disponibilidade e desejar sorte, muito sucesso na sua vida pessoal e profissional. Gente, muito obrigada. Eu me senti em casa, nem parecia que era uma entrevista, foi assim um bate-papo maravilhoso. Agradeço a vocês o convite, agradeço todo esse desejo de sucesso. É muito importante para mim ter não só vocês, mas os advogados e advogadas que estão nos ouvindo, que cheguem para perto, que se aproximem, que tragam ideias e que venham trabalhar, porque uma gestão verdadeiramente forte, ela é feita por todos nós. Muito obrigada. Sem sombra de dúvida. E é isso aí. Pessoal, ficamos por aqui durante essa nossa primeira temporada do Mentes Legais. Nós recebemos, ao longo de 2024, convidados incríveis, como a Mariana Lontra Costa, que hoje encerra essa temporada. Mas continuem de olho, fiquem ligados, porque 2025 está logo ali. A gente retoma com novas gravações, novos convidados, novos episódios, para que você conheça mais trajetórias de pessoas com mentes legais. Forte abraço e até 2025.